So, this message today Essa mensagem hoje is the basis of this book. é a base desse livro aqui. But today's message, Mas a mensagem de hoje, I'll only get to share 3 or 4 eu reasons só vou conseguir trabalhar 2 ou 3 razões Jesus had to die. pelas quais Jesus tinha que morrer na cruz. The book, O livro 16 razões Jesus had to die. aborda 16 razões pelas quais Jesus tinha que morrer. Eu tenho muitos livros lá. Go by if you really want to learn more. Se você realmente quer aprender mais, Invest invista in good books to read. em bons livros para ler. That's where I see hunger. Aí que eu vejo fome das pessoas. When I see people say, I gotta learn more. Quando eu vejo pessoas dizendo, eu preciso aprender mais. Why do I write? Por que eu escrevo? Why do I write so much? Por que eu escrevo tanto? Because I don't have time to teach you everything I'd love to Porque teach eu you. não tenho tempo para ensinar tudo aquilo a respeito que eu amo ensinar. But I can write it. Mas eu posso escrever isso. I have had many people come to me E eu tenho muitas pessoas que vêm a mim and say, e dizem, Pastors, pastores, you're my father. você é o meu pai espiritual. You have discipled me Você tem me discipulado and you've never met e me. você nunca me conheceu. But I've read your books. Mas eu li os seus livros. And through your books, E através dos seus livros, you have discipled me. você tem me discipulado. So I just want to tell you they're out there. Eu quero te encorajar então a comprar esses livros. Today's message A mensagem de hoje is for anybody who's here that does not know Jesus yet. é para todas as pessoas que estão aqui que ainda não conhecem a Jesus. Anybody here that's overcome in some habit or addiction that needs freedom. Todos vocês que talvez venham aqui e estão travados por algum pecado, algum vício. Anyone who has accepted Jesus as Savior Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador and has received e justification. receberam justificação, To encourage you para encorajá-los that the grace that you receive for que justification, a graça que vocês receberam pela justificação dos seus pecados, there's a grace há uma graça também for sanctification. para santificação. It's in that grace that we find freedom É and liberty. nessa graça que nós encontramos liberdade. But today's message Mas a mensagem de hoje is also to encourage anyone é também para encorajar cada um de vocês who needs healing. que precisam de cura. The main 2 things on my life, As duas grandes Main coisas da two. minha vida, purposes os meus grandes propósitos de vida, that God has used me for the last 30 years for, pelas quais Deus me usou nos últimos 40 anos, is primeira, transferência de unção, e segunda, cura. E ativa para outras pessoas vivas para ministrar em ministério de cura. Eu tenho muitos pastores e líderes sobre muitos mundos, países neste mundo. Eu tenho pregar em 54 países. Eu creio para este dia, esse dia, para vocês aqui, este dia, para receber, ministrar do Espírito Santo. It is my heart's desire é o desejo do meu coração that when you leave here, que quando você sair daqui, you'll know His love even more, você conheça o seu amor ainda mais and you'll understand His e grace você entenda a sua graça better, mais. and you will leave here E você vai sair daqui in more in love mais apaixonado with this holy God com esse Deus santo and a greater desire e com um desejo maior to walk in holiness de andar em santidade and power, e poder, and they do go together. porque eles andam juntos. So let's read the scripture. Vamos ler então essa passagem das Escrituras, Mateus 20, capítulo 27 e versículos 11 para 23. Mateus 27, versículos 11 ao 23. Mateus 27, 11 a Matthew 23. 27, 11 through 23.
Jesus foi posto diante do governador, e esse lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual desses vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: Não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que predisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. I've always been amazed as a kid, a teenager, a young man, now an old man. Eu sempre fiquei maravilhado como um adolescente, como um jovem e agora como um senhor idoso, About this trial. sobre esse julgamento. When you think of it, Barabbas, today we would call him a terrorist. Se nós pensarmos em Barrabás, hoje nós chamaríamos ele de um terrorista. He was I'm English, can't think of the word. He was a terrorist. Ele era um terrorista, He was coming against the Romans. ele estava indo contra os romanos, He was a murderer. ele era um assassino, And Jesus e Jesus was a healer, era alguém que cura, a deliverer. alguém que traz libertação. One takes life Um tira a vida and the other one gives e o life. outro dá a vida. The other one's full of hate. Um está cheio de ódio The other one's full of e o love. outro está cheio de amor. The other was going to bring judgment from the nation. Um ia trazer julgamento da nação And the other said, My kingdom is not of this world. If it was, my disciples would fight. e o outro disse: o meu reino não é desse mundo. And when this trial was conducted, there probably was less people at the trial than there is here today. E naquele julgamento, enquanto ele estava ocorrendo, provavelmente haviam menos pessoas lá do que nós temos aqui hoje. Many commentators doubt if there were even a couple of hundred people Muitos there. comentaristas, eles dizem que provavelmente havia só 200 pessoas lá. Do you ever wonder why did they choose Barabbas? Você já se perguntou por que eles escolheram Barrabás? And why would they have Jesus crucified? E por que eles crucificaram a Jesus? But I want to say something. Mas eu quero dizer algo. This message is focused on two questions Pilate asked. Essa mensagem ela é baseada em duas perguntas que Pilatos fez. The first one A primeira é: is qual deles? which one do you want me to release to you? Qual deles vocês querem que eu liberte? Barabbas Barrabás or Jesus? ou Jesus? Second one, A segunda pergunta: after they choose Barabbas, depois que eles escolheram Barrabás, why? por quê? Why? Por quê? Por qué? Why? What crime has he committed? Que crime ele cometeu? There is no reason to have Jesus crucified. Não há razão para ter Jesus crucificado. Crucifixion was reserved for the worst criminals. A crucificação era reservada aos piores criminosos. Why? Por quê? If I can answer that Se eu question puder responder essa pergunta at the end of this no message, final dessa mensagem, I'm not Pilate, eu não sou Pilatos, but I'm going to present the same choice to mas you. eu quero te propor a mesma Which, pergunta, escolha.
Which one Qual deles? do you want me to release to you? Qual deles você quer que eu liberte? Who do you choose? Quem você escolheria? Barabbas? Barrabás? An insurrectionist? There it is. An insurrectionist? Aquele que se insurgiu contra o Império Romano? A murderer? Assassino? A stealer? Alguém que roubava? Or the one that says, I'll give you eternal life, abundant life? Ou aquele que te diz, eu vou te dar vida eterna, vida abundante? A healer? Alguém que cura? A deliverer? Alguém que liberta? In whom is total forgiveness? Em qual há total liberação de pecados? You think that would be an easy decision? Você acha que essa seria uma decisão fácil? But the Apostle Paul said, Mas o apóstolo Paulo diz, when people don't receive this gospel, quando as pessoas não recebem esse evangelho, there's a reason. há uma razão. And that reason E a is razão é the God of this world, porque o Deus desse século, Satanas, Satanás, has blinded them cegou os olhos deles to the gospel, para o evangelho. has caused them not to be able to hear, Fez com que eles não pudessem ouvir, because it's hard to understand why anybody would choose the devil. É difícil saber por que Or Satan. qualquer escolheria Satanás Over Jesus. But we ao do. invés de Jesus, mas nós fazemos isso. Jesus said, you can't come to me except the Father draw you. Jesus disse, você não pode vir a mim a não ser que o Pai o atraia. And he draws by the truth of the gospel. E ele atrai você através das verdades do evangelho. But there is a war for your soul. Mas há uma guerra pela sua alma. And the enemy comes to steal, kill, and destroy, E o inimigo- and to steal the word of the gospel away from E o you. inimigo vem para matar, roubar e destruir e roubar essa palavra que está sendo implantada em você. And causes you to not be able to hear and E understand. faz com que você não consiga ouvir e entender. But we can break that power through prayer. Mas nós podemos quebrar esse poder do inimigo através da oração. So I want to pray. E eu quero orar. Pai, Pai, este dia, abre seus ouvidos para ouça tua voz. Abre seus olhos para ver verdade de este evangelho. Em nome de Jesus. Blindness, toda cegueira, spiritual blindness, toda cegueira espiritual, I command it to leave. eu comando você, saia. Espírito Santo, Peraclitas, vem aqui e abres nossos olhos e ouvidos para see and hear the gospel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So why did he have to die? Por que ele teve que morrer? Why did he have to die? Por que ele teve que morrer? To fulfill the will of God. Para The cumprir Father. a vontade de Deus, o Pai. To make the new covenant possible for us. Para fazer com que a nova aliança fosse possível a nós. To make it possible that the Holy Spirit could come upon every believer, not just the prophets and the kings. Para fazer com que o Espírito Santo viesse sobre todos aqueles que creem, não apenas os profetas e sacerdotes. To be able to take his laws as written on stones and put it in our Para hearts. fazer com que aquelas leis que estavam escritas em pedras pudessem ser escritas no nosso coração. And the Father E o Pai wanted to make sure that the people would have a easier way of understanding when Messiah came. queriam que o povo tivesse um melhor entendimento de quando o Messias viria. And so he established these great feast days in the religion of Judaism, Por isso que ele fez essas grandes festas na religião judaica. and he would cause these greatest celebrations to point to the Messiah. E ele fazia com que essas grandes celebrações apontassem para o Messias. He would cause these 3 times a year that all the people, all the males over a certain age had to go and be in Jerusalem. Ele fez com que os homens acima de certa idade, 3 vezes ao ano, tivessem que ir a Jerusalém. What feast am I talking about? Quais são as festas que eu estou falando? Passover, Páscoa, the Day of Atonement, o dia da expiação and Feast of Tabernacles. e a festa dos tabernáculos.
In those feasts, Nessas festas, it's like God saying, this is what's going to happen when Messiah comes. é como se Deus estivesse dizendo, isso que vai acontecer quando o Messias vier. These things not only point to a time in your history as God's people, Essas festas, elas não só apontam para um ponto das vidas de vocês como povo de Deus. they not only look to the past Elas não só são relativas ao passado, of these great times of God's intervention in His people, não são só intervenções de Deus no meio do seu povo, but they point to the future mas elas apontam para o futuro, to help us understand para nos auxiliar a entender the purpose qual que é o propósito and the answer to Pilate's question, e responder essa pergunta de Pilatos. why? Por quê? Why does he have to be crucified? Por que ele tinha que ser crucificado? Pilate said to Jesus when he wouldn't defend himself against his accusations, all of them lies, Pilatos disse para Jesus, por que você não se defende de todas essas acusações, essas mentiras? don't you hear what they're saying? Você não está ouvindo o que eles estão dizendo a respeito de você? I have the power to set you free or to crucify you. Eu posso te libertar da crucificação. You're not defending yourself. Você não está se defendendo. I have a power. Eu tenho poder. And Jesus said, E Jesus disse, no, não, I have the power. eu tenho poder. I could call on my Father Eu poderia chamar ao meu Pai and He would send 12 legions of angels to deliver me. e Ele mandaria 12 milhões de anjos para me libertar. Because earlier Porque it antes says He set His face to go to Jerusalem disse que Ele decidiu que iria para Jerusalém, so that He would be crucified para que Ele pudesse ser crucificado when the Passover lambs were being slain. quando o cordeiro pascal também havia sido sacrificado. Because it was true. Porque era verdade. The great prophet John the Baptist, O grande profeta João Batista, when he saw Jesus, quando ele viu Jesus, he pointed to Him. ele apontou para ele. 400 years had been no prophecy. Por 400 anos não havia tido nenhuma profecia. 400 years, no prophet in Israel. 400 anos sem profeta em Israel. John was the forerunner. Mas João Batista era aquele que reiniciou esse ministério. He sees Jesus. Ele vê Jesus He says, behold, e ele diz: Olhem, the Lamb of God that takes away the sins of eis the aí world. o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. So, number one, Número 1, Jesus had to die so we could be delivered from our bondages. Jesus tinha que morrer na cruz para que nós pudéssemos ser libertos de tudo aquilo que nos aprisionava. And the great feast of Passover celebrated that. To this very day, the Jewish people still celebrate Passover. E a festa da Páscoa celebra isso até esse dia. Os judeus celebram a festa da Páscoa, Because this is the greatest act of deliverance in their history. que é o maior ato de libertação da história. They are now slaves instead of being blessed. They're under a curse. Eles eram escravos, ao invés de serem abençoados, eles estavam sendo amaldiçoados. And God told Moses that the death angel was going to come over and the firstborn would die. E Deus disse a Moisés que o anjo da morte viria, ele passaria sobre as casas e que o primogênito morreria. But for the firstborn of your family not to die, Mas para que o primogênito da sua casa não morresse, I have provided a way. eu providenciei um meio para vocês. Find a male lamb Achem um cordeiro macho without blemish. sem nenhum defeito, Kill it. mate-o, Take its blood pegue o seu sangue, and put it on your doorposts passe and the nas lintel. figueiras das portas. And when the death angel passes over, E quando o anjo da morte passar sobre a that's casa, where we get Passover. é por isso que nós temos a palavra Páscoa. Ele When he passou passes over sobre and sees the blood, e ver o sangue, the firstborn will live. o primogênito ele viverá. He also said, Ele também disse: everyone in your household todos vocês que moram nessa casa, are to eat the flesh of that lamb. vocês precisam comer a carne desse animal. We must hear Nós precisamos ouvir the isso. words of Jesus. As palavras de Jesus.
You must eat my flesh Você precisa comer da minha carne and drink my blood. e tomar do meu sangue, Because he knew that he was going to come. porque ele sabia que ele viria And he would continue to make himself available e que to ele his people. continuaria se tornar disponível para todas as pessoas. In the replacement for the Passover meal. E aquilo que ele fez ao invés desse rito pascal, What the church calls the Lord's Supper. aquilo que nós chamamos de a Santa Ceia, Communion. comunhão, Some churches call it Eucharist, the Thanksgiving. umas igrejas chamam de Eucaristia. So Jesus had to die Jesus tinha que morrer that there would be a powerful release of people from the bondage to whatever you're in bondage para to. que pudesse haver uma poderosa libertação de tudo aquilo que prendia as pessoas. See, our gospel is not a good enough gospel if we only offer forgiveness for the past. O nosso evangelho não é um evangelho bom o suficiente se nós só oferecermos o perdão dos pecados passados. Especially if you're in bondage to it and you're going to do it again. Especialmente se você está preso no pecado e você vai repetir esse pecado. Because our gospel is not only forgiveness for what you've done, O nosso evangelho não é só perdão daquilo que você fez, but a grace and power mas uma graça que o capacita for you to get victory over the things that's hurting you. para ter vitória sobre aquilo que te machuca. It's not just forgiveness, it's empowerment Não é só o perdão dos pecados, é um empoderamento to break the para chains quebrar as cadeias, of alcohol addiction, para quebrar as cadeias do alcoolismo, sexual addictions, de todos os pecados drug sexuais, addictions. vícios em drogas. Whatever it is that we do in our life that we know is hurting us, but we can't seem to stop. Qualquer das coisas que nós façamos na nossa vida que nos machucam, mas nós não conseguimos parar. Jesus went to the cross Jesus foi para a cruz so that the power of the Holy Spirit para que o poder do Espírito Santo could set us free, pudesse nos libertar, just as he set the Israelis free. assim como ele libertou os israelitas lá no Egito. And they were set free from the greatest empire and army of the world E at eles that time. foram libertos do maior império que havia na terra naqueles tempos. But there are about 1 billion people who belong to the church. Mas agora nós temos 1 bilhão de pessoas que pertencem a Cristo. A greater deliverance. Uma liberação muito maior. This is not just a doctrine to me. Isso não é só uma doutrina para mim. See, this is the experience of my family. Essa é a experiência da minha família. My mom's dad, O pai da minha mãe, my grandpa, o meu avô, was a mean man, era um homem mau. an adulterer, Ele era um adúltero, an alcoholic. ele era um alcoólatra. And when he got drunk, he just destroyed the furniture. Quando ele ficava bêbado, ele destruía os móveis. And my mom would hide behind the door, shaking, E a minha mãe se escondia atrás de uma porta, tremendo, as her dad enquanto o seu pai and his brother, e o seu irmão, both alcoholics, os dois alcoólatras, when they got drunk, quando eles ficavam bêbados, they became mean. eles se tornavam maus. I never met him. Eu nunca conheci ele. He died Ele morreu. before I was old enough to remember him. Ele morreu antes que eu fosse velho o suficiente para lembrar quem ele era. And I'm actually thankful E eu dou graças a Deus that I didn't know that man. que eu não conhecia aquele homem. I thank God he died. Eu dou graças a Deus que ele morreu. You know what? Você sabe o quê? My grandpa O meu avô and my e dad o meu pai died morreram the same night. na mesma noite. They were together when they died. Eles estavam juntos quando eles morreram. And because that grandpa died, E porque o meu avô morreu, I have good memories eu tenho boas memórias of a godly grandfather, de um pai, de um avô que vem dos céus. a humble man, Um homem humilde, respected in his community, respeitado na sua comunidade, faithful to his wife, fiel à sua esposa. never touched a drop of Nunca alcohol, tomou uma gota de álcool. never touched my grandmother in anger. Nunca tocou a minha avó Yes. com raiva. And as I said, never touched another woman in E unfaithfulness. nunca tocou uma outra mulher
de uma forma não fiel. I have memories Eu tenho memórias kneeling beside this grandfather de ajoelhar ao lado desse avô in a little Baptist church and listen to him pray, em uma igreja, numa pequena igreja batista, escutar ele orar, thanking God. agradecendo a Deus. He loved God. Ele amava a Deus. I'm glad Eu sou grato that he died. que ele morreu, aquele velho homem the old morreu. grandpa, O velho avô so morreu I could para know que the eu new one. pudesse ter um novo avô que aceitou a Jesus. Do you want to know how my grandpa and dad both died together on the same night? Você quer saber como meu avô e meu pai morreram no mesmo dia? They went to a little Baptist church, Eles foram para uma pequena igreja batista then had an evangelistic meeting. que tinha uma reunião de evangelismo. My grandmother had been miraculously healed. A minha avó tinha sido curada miraculosamente. She had heard the audible voice of God Ela ouviu a voz audível de Deus. tell her to walk about 5 feet down to the other bedroom and pray, and he would heal that big tumor in her throat. E andar alguns passos para o cômodo ao lado, e ela oraria por esse tumor, e Deus curaria o tumor que ela tinha na garganta. She obeyed. Ela obedeceu. When I was 5 years old, she told me this story. Quando eu tinha 5 anos, ela me contou essa história. And she went and she prayed in the Ela bedroom. foi, ela orou naquele quarto, And she said, e ela disse: right here aqui, was where I was standing aqui onde eu estava parada, when God felt like his hot hand went down my throat quando eu senti que a mão quente de Deus foi sobre a minha garganta and the tumor disappeared. e o tumor desapareceu. That got my grandfather, the mean grandfather, E eu tinha esse meu the alcoholic, meu avô alcoólatra, um homem mau, the womanizer, aquele que era um mulherengo. got his attention. Isso chamou a atenção dele. He went to church. Ele foi para a igreja. My dad was not a Christian. Meu pai não era um cristão. They were in the same meeting. Eles estavam na mesma reunião. They heard the gospel. Eles escutaram o They evangelho. had a choice. Eles tiveram uma escolha. Who do you want me to release to you? Quem que você quer que eu liberte? That grandfather, the mean grandfather. E naquela noite, aquele homem mau, meu avô mau, The prevenient grace of God came to a him. graça preveniente de Deus veio até ele. What does that mean, prevenient O que grace? significa essa graça preveniente? It's the grace that comes to you before you experience the grace of regeneration. É a graça que vem sobre você antes que você experimente a regeneração. It's the grace that comes to you and breaks the bondage of your will. É aquela graça que vem sobre você e quebra todo o poder sobre você. It's the grace that comes to you, as Jesus said, that the Holy Spirit, He will convict us of sin, righteousness, and judgment to come. É a graça que vem sobre você através do Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. It was the grace that came and convinced my grandfather, you are a sinner. É a graça que veio sobre ele e convenceu ele, você é um pecador. And you need the righteousness that Jesus will give you, His Você righteousness, precisa da retidão que Jesus vai te dar, da justificação que ele vai te dar, to avoid the judgment of Para- eternal damnation. para evitar a condenação eterna, o julgamento eterno. And God drew him E Deus atraiu ele and my father. e o meu pai. And they came to the front, E eles vieram à frente, little altar, pequeno altar, and they got on their knees. e eles se puseram de joelhos. They began to confess their Eles sin começaram a confessar os seus and pecados. surrender their life to Jesus. Entregaram a sua vida a Jesus. And in that night, E naquela noite, that mean grandfather, aquele avô mau, that alcoholic, aquele that alcoólatra, womanizer aquele mulherengo, was put to death morreu. and was raised in newness to life. E ele ressuscitou para uma nova vida. And I got a new grandpa. E eu recebi um novo avô. I know the power of the Spirit to deliver you from bondage. Eu conheço o poder do Espírito Santo para libertar de todos os teus pecados. It's in my family. Está na minha família. We have experienced it. Nós experimentamos isso. Now, the Passover that we're talking about was in Exodus chapter 12, if you want to research it. A Páscoa que nós estávamos falando está em Êxodo capítulo 12, se você quiser pesquisar depois. Second reason Jesus had to die. A segunda razão pela qual Jesus tinha que morrer. I don't have time to give you all 16. Eu não tenho tempo para dar todas as 16 a You have to get vocês. the book for Você that. precisa comprar o livro para isso, ok? Now this is, by the way, I said, this is my daughter's favorite sermon. E esse é o sermão favorito da minha filha, por sinal. So,
The second reason Jesus had to die A segunda razão pela qual Jesus tinha que morrer was forgiveness, era pelo perdão, so that we could be forgiven. para que nós pudéssemos ser perdoados. And that's the Day of Atonement, E esse é o dia da that expiação, great feast. aquela grande celebração e festa dos Once judeus. a year, Uma vez por ano, and it points to Jesus. e aponta para Jesus também. God wanted us to understand why he had to die. Deus queria que nós entendêssemos por que ele precisaria morrer. And like I said, we're more culpable, we're more guilty, more responsible if we choose not to choose Jesus. Nós somos mais culpáveis se nós não escolhermos a Jesus. More so than the people who were there. Muito mais culpáveis do que aquelas pessoas que estavam lá naquele dia. You say, I don't understand that. Eu não entendo isso. Let me explain. Deixa eu te explicar. When Jesus was being tried by Pilate, Quando Jesus estava sendo julgado por the Pilatos, people who were there, as pessoas que estavam lá, they had heard it, some of them had heard his teaching, algumas escutaram os ensinos de Jesus and they'd seen or heard about his miracles. e escutaram acerca dos seus milagres, But that's the only reason mas essa é a única razão they would have to choose him. que eles poderiam escolher a Jesus. But we have so much more than Mas that. nós temos muito mais razões. We're in an advantaged position to make the right choice. Nós estamos numa posição privilegiada para fazer a escolha Because certa, we porque nós also have in the Bible his teaching, também temos os ensinos de Jesus the através da record of his Bíblia. Nós miracles. temos todas as histórias acerca dos seus milagres. But we today also have. Mas nós hoje também temos. We know that he was raised from the dead. Nós sabemos que ele ressurgiu dos mortos, ele We know ressuscitou. about the resurrection. Nós sabemos acerca da ressurreição de We Jesus. know about Pentecost, Nós sabemos sobre o the Pentecostes, pouring out of the Holy o Spirit. derramar do Espírito Santo. And instead of a few hundred disciples, E ao invés de alguns discípulos, nós sabemos that today que hoje over 1 billion people nós somos mais de 1 bilhão de pessoas believe in que Jesus creem em Jesus Cristo as the Messiah, como the Messias, Savior, o Salvador, as God who came in the como flesh. Deus que veio em carne. We know so much more. Nós sabemos tanto mais. And the more light you have, E quanto mais luz você the tem, more culpable you are. mais culpável você é. I pray Eu oro that you'll have the gift from God que to você believe. tenha esse dom de Deus para crer. I believe Eu creio. this prevenient grace Essa graça preveniente not only convinces us não só nos convence of our dos sins, nossos pecados, His righteousness, da sua retidão, and there will be judgment, e que haverá um julgamento. but I believe this prevenient Mas grace eu acredito que essa graça will also give us the ability também nos dará a habilidade to believe, para crer, to understand. para entender. And then all we have to do, Tudo que nós precisamos fazer once our will in bondages has been broken, quando todas as nossas prisões serão quebradas, is to commit, é nos comprometer to act on the belief that He's given em us. agir sobre aquela fé que Ele está nos dando. It's when God is knocking at our heart's door, Quando Deus está batendo na porta dos nossos corações, that's when we need to open. é aí que nós precisamos abrir a porta. We come to God Nós vamos até Deus and we're able to be born again e nós temos a oportunidade de nascer de novo, as the Spirit draws us. como filhos espirituais. I have faith. Eu tenho fé. If somebody's ringing my doorbell, Se alguém está tocando a campainha na minha casa, if I go open the door, se eu abrir a porta when somebody's ringing my doorbell, e alguém está tocando a campainha, they're going to come in. que eles vão entrar. I don't have faith Eu não tenho fé that I can choose at my opportune moment que eu não posso escolher o meu momento oportuno to go to my front door. para ir na frente da minha casa. I can say, Eu posso dizer: oh, this would be a good time, honey. esse seria um bom momento, querida. They should bring us the groceries now. Eu acho que eles precisam nos trazer as coisas gostosas da padaria agora. I'm going to go to the front door and open it, Eu vou lá para a porta da frente e eu vou abrir essa porta. and they can put the groceries inside. E eles vão entregar tudo aquilo que eu preciso. And my wife's going to say, E a minha esposa vai dizer: that doesn't work. não funciona assim.
Just because you open the door when it's your convenient time, Só porque você está abrindo a porta no momento que você achou conveniente. if nobody's there, Se ninguém está lá, they're not coming in. ninguém vai entrar. Sometimes we think, Às vezes nós pensamos, anytime I want, a qualquer momento que eu quiser, I'll just call on God and He'll forgive me. eu vou chamar o nome de Jesus, Ele vai me perdoar. It doesn't work like that. Ele não funciona assim. It's when He's ringing the É doorbell. quando Ele está batendo na porta do seu coração. It's when He's knocking. É quando Ele está batendo a sua It's porta. when He's giving you His faith to É believe. quando Ele está dando a você a fé dele para que você The creia. greatest moment, opportunity of your life, the greatest invitation you'll ever get A maior convite que você receberá na sua vida is to invite Him in when He's knocking. é de convidar Jesus a entrar quando Ele estiver batendo To a sua receive not porta. only His grace, Para receber não só a sua graça, but His power mas também seu poder to be a different person, para ser uma pessoa diferente. to break free Para trazer liberdade, ser liberto of your sin. de todos os seus pecados. Liberation, Liberação, forgiveness. perdão. My grandfather received both. O meu avô recebeu ambos. Leviticus 16, we're talking about the Day of Atonement. Levítico 16, que nós estamos falando do dia da expiação. On this day, Nesse dia, they brought to the high priest eles traziam ao sacerdote 2 goats. 2 bodes. The first goat, O primeiro, the high priest puts his hand on the forehead of the goat, o sacerdote ele punha a sua mão na testa, cuts his throat, cortava a sua garganta, takes the blood, tirava o sangue, puts it on him and his colocava em si vestments. mesmo e nas suas vestes. And he knows that he can only go in that holy of holies E ele sabia que ele só poderia entrar no Santo dos Santos if he's coming in the way God said. se ele entrasse da forma como Deus disse que ele The deveria. privilege of intercession for the people's forgiveness of their sin O privilégio da intercessão, do perdão dos pecados, has got some restrictions to it. tem algumas restrições. Don't dare Não ouse try to go there ir lá with no blood of the sem lamb on you. nenhum sangue sobre você. It was so dangerous. Era tão perigoso They tied a rope around que his eles feet amarravam uma corda nos seus pés. and they put bells on the bottom of his robe. E eles colocavam pequenos sinos nos seus mantos. Because if he went in Porque se ele presumptuously, entrasse de uma maneira presunçosa, not the way God e said, não da forma como Deus ordenou, he's going to die. ele morreria lá dentro. Our God is not only a God of love, He's holy. O nosso Deus não é só um Deus de amor, Ele é santo. And He's provided access to us. E Ele nos providenciou acesso a Ele. And so, He puts the blood on His Ele vestments põe o sangue nas suas vestes and He goes to the Holy of Holies e Ele vai até o Santo dos Santos to pray for the forgiveness of the people. para orar pelo perdão dos pecados do povo. This first goat, Esse primeiro sacrifício, bode, doctrinally, it represents justification. na doutrina ele representa a justificação. We are going to be forgiven, justified. Quando você for perdoado, justificado. Sometimes we say, just as if you'd never sinned. That doesn't work in Portuguese, but anyway. We are justified Nós somos justificados by the blood of the Lamb, pelo sangue do Cordeiro, by faith pela fé in God's provision. na provisão de Deus. And this is wonderful. Isso é You maravilhoso. see, justification Você vê, justificação gives us the courage nos dá a coragem to act on what Hebrews chapter 4 says. de agir em cima daquilo que Hebreus 4 diz. That God has provided access to Que us. Deus nos deu acesso a Ele. That we can come Que to nós His throne podemos chegar ousadamente to obtain help diante do trono de Deus para obter misericórdia in our time of no need. nosso momento de necessidade. Access to the throne Acesso ao trono de Deus is through the cross. é através da cruz. Jesus Jesus is é that first goat. aquele primeiro bode. His blood O sangue dele that was the type that He fulfilled. é aquilo que ele conquistou na cruz. I have faith Eu tenho fé
that because of my commitment to que Jesus por causa do meu compromisso com Jesus and the justification He's brought, e a justificação que Ele trouxe, I don't have to be perfect eu não preciso ser perfeito to come into His para presence. entrar na sua presença. I don't have to be totally free of every sin Eu não preciso estar liberto de todos os pecados and be perfect e ser perfeito to come into His para presence. entrar na sua presença. But I can come into His Mas eu presence posso entrar na sua presença because His blood has been porque applied o to my seu life. sangue foi aplicado sobre a minha vida. And now I have faith E agora eu tenho fé that in His que na righteousness sua retidão I have eu access tenho acesso to God a Deus and to His power. e a seu poder. And so I come Então eu venho and if I have, and I confess, Lord, I've sinned, I'm sorry. e se eu confesso, Senhor Jesus, eu pequei, desculpe. I want Eu forgiveness, preciso de perdão, but I also want power. mas eu também quero poder. That I don't keep doing Que eu this. não continue fazendo isso que eu Thank you estava for your fazendo. forgiveness, Obrigado pelo seu perdão, but I'm asking for more mas eu estou power, pedindo por mais poder, not just to do miracles, não só para fazer not milagres, just to heal the sick, não só para curar os enfermos, but to live mas para in viver a way that pleases you de uma forma que te agrade, and is a sign of my love for you. como uma forma do meu amor Sim. para você. Jesus said Jesus disse in the upper room discourse of chapter 14 through 16 of John, naquele discurso que ele fez no: if you love me, se você me ama, you will obey me. você vai me obedecer. So when we preach a gospel Quando nós pregamos o evangelho that only has one goat in que it, só tem um dos bodes that sacrificiais, only focuses on justification, que só foca na justificação, we're not getting the whole gospel. nós não estamos pegando todo o Because evangelho. God not only wants to forgive you, Porque Jesus não quer só perdoar você, He wants to give you power Ele quer dar a você poder to live a victorious para life, viver uma vida poderosa, overcoming sin instead of being overcome by sin. para superar o pecado ao invés de ser superado por Ele. Holy Spirit. Now, Espírito Santo. so Jesus is the goat. Então Jesus é esse cordeiro. He's also the high priest, according to Hebrews, Ele também é o nosso sacerdote real, segundo Hebreus. but he's also the second goat. Mas ele também é o segundo sacrifício, segundo Many Paulo. times, when there is an overemphasis of justification to the expense of sanctification, it's an unhealthy gospel. Muitas vezes, quando nós temos uma ênfase na justificação, ao invés de também na santificação, é um evangelho que não é saudável. When there's an overemphasis on sanctification Quando nós temos uma ênfase só na santificação and a weak understanding of e justification, também uma visão fraca da justificação, it's a weak gospel. também é um evangelho fraco. It's not the full gospel. Não é o evangelho completo. This balance of these two is very Esse important. equilíbrio entre os dois é muito importante. Sadly, Infelizmente, there's an emphasis on grace há uma ênfase na graça as justification como justificação that in parts of the world today, que impacta o mundo hoje. preachers Pregadores, are saying, eles estão dizendo: if you really understand se justification, você realmente entender a justificação, you'll never ask for forgiveness você again. nunca mais precisará pedir perdão pelos seus pecados. They just cut off the second goat, cut Eles off sanctification. simplesmente cortam a santificação, o segundo sacrifício. That is sloppy grace. E isso é uma graça desdenhosa. It's only half of grace, É metade da graça, the grace of justification, a graça da justificação, but no emphasis mas sem ênfase on the power, no the enablement poder, na capacitação of the grace da graça for para a sanctification. santificação. So, Então, I have a story for you. eu tenho uma história para você. By the way, I've been preaching 54 years this year. Eu tenho pregado há 54 anos nesse ano. I started when I was 18 years old, Eu comecei com 18 anos and I have a lot of stories e eu tenho muitas histórias, because I have a lot of life. mas porque eu tenho muita vida. So I was a Baptist pastor, Então eu era um pastor batista and I was about 22 years old, e eu tinha 22 anos de idade. and I'm preaching E eu estou pregando one Sunday morning, um domingo de manhã and I said this: e eu disse o seguinte: when I was a little boy, quando eu era um jovem, my menino, dad gave a testimony in o church, meu pai, ele deu um testemunho na igreja. and he said E ele this: disse o seguinte: I want to live my eu life quero viver a minha vida, that I walk in such a way que eu possa andar
de uma forma específica, that I live in such a way que eu viva de uma forma that my 3 kids que os meus 3 filhos could walk in my footsteps. possam andar sobre as minhas pegadas. You just need to know, parents, Vocês precisam saber, pais, it's not so much what you say and teach, não é sobre aquilo que você ensina e fala, it's the way you walk é a forma como você anda will have the biggest impact on que your terá o children maior impacto sobre os seus filhos and their understanding of God. e o entendimento deles acerca de Deus. When I said that, Quando eu disse isso, this woman in the church, essa mulher na igreja, about 30 years old, 30 anos de idade, about 6 foot tall, grande assim, about 200 pounds, ela era bem grandona também. Ele está falando em libras, não sei traduzir, desculpa. Quase 100 quilos. she jumped up. Ela pulou, She ran across the back of the church. ela correu até o fundo da igreja. She hit the door so hard it swung back and hit the wall. Ela bateu tão forte contra a parede e ela caiu de volta. I'd never Sobre a seen her porta. Eu nunca before. vi ela antes. And I'm thinking, who is that? Eu pensei, quem é essa mulher? Did her dad just die? Será que ela morreu? Why did she respond that way? Por que ela correspondeu dessa forma louca? So I went to some people from the community. I was new. Então eu conversei com algumas pessoas da comunidade, eu era jovem, novo. Who's that woman? Quem que é aquela mulher? What's going on? O que está acontecendo com ela? And they said, E eles disseram, oh, I'm trying to think of a fake name. eu estou tentando pensar no nome falso, para não revelar aqui. That was Big Ruth. Aquela era a grande Ruth, That's not her real name. não é um nome verdadeiro. She's mean. Ela é má, You don't have anything to do with her. você não quer ter nada a ver com ela. She has a terrible reputation. Ela tem uma reputação terrível. And I'm thinking, oh, I think God's after her. E eu estou pensando, Deus está atrás dela. How do I go see her? Como que eu posso ver ela? Oh, Não. don't go see her. Não vá falar com ela. She's dangerous. Ela é perigosa. She has a reputation Ela tem uma reputação of beating men up. de bater em homens, de espancar homens. So I took my 95-pound wife Então eu levei a minha esposa de 40 quilos to go with me. para ir comigo. We go see. E nós fomos vê-la. Did I call her Big Ruth? Yeah, Big Ruth. A grande Ruth. And I'm saying, Ruth, why were you crying? Why did you run out? Ruth, por que você saiu correndo? Por que você estava chorando? She lived in a trailer park. E ela vivia num parque de trailers. And she said, E ela disse, wait here. espere aqui, I'll be right back. eu já vou voltar. So she went to their bedroom E ela entrou no quarto dela. and she got a scrapbook. E ela pegou um caderninho de anotações. And as she opens up this book, E quando ela abre esse caderninho, it's about this thick. é assim, grosso assim. It's cuttings out of the paper Tem vários recortes de papéis ali, de jornal, about her sobre ela, being put in jail sendo colocada na cadeia. for drunk and disorderly behavior. Por causa de um agir desordenado e das vezes que ela foi colocada na cadeia por causa do alcoolismo. For battery, Por bater nas pessoas. for attempted murder. Por tentativa de homicídio. And then she told me, E quando ela me disse isso, when you said that about your dad, quando você disse isso acerca do seu pai, I remembered I used to be proud of this. eu lembro que eu costumava ter orgulho disso. That's why I have a scrapbook. Por isso que eu tenho esse livrinho. I was proud Eu estava orgulhosa of the mean woman I de was. todos os meus feitos maus, da mulher malvada que eu era. But now Mas agora I'm pregnant. eu estou grávida. I'm going to have a baby girl. Eu vou ter uma menininha. I don't want my baby girl following in these footsteps. Eu não quero que a minha filha ande nos mesmos passos que eu. I need to change. Eu preciso mudar. I need to become a Christian. Eu preciso me tornar uma But I cristã. don't want to become a Christian just because I'm going to prison. Eu não quero me tornar uma cristã só para que eu não vá para a cadeia. I need to have a real experience of God's Eu grace. preciso ter uma experiência real da graça de Deus. And I don't really understand your gospel Eu yet. realmente não entendo o seu evangelho ainda.
but I don't want to remain the way I am. Mas eu não quero continuar da forma como eu estou. I got to be changed, not just forgiven. Eu preciso ser transformada, não só perdoada. So she didn't have much education. Ela não tinha muita educação. I got 2 easy to read books about Run Baby Run, a guy been in a gang and got saved, about David Wilkerson and Crossing the Switchblade. Eu tinha 2 livrinhos muito básicos comigo, bem fáceis de ler. And a simple, easy to read New Testament. E uma versão do Novo Testamento que era fácil de entender. Sue started the church E ela começou a vir à igreja. because she wanted to have real salvation. Porque ela queria ter uma salvação real. She's reading the books. Ela está lendo esses livros. You can see this attempt to change. Você vê essa tentativa dela de mudar. But she knew, Mas ela sabia, for me to really be free, para que eu seja realmente liberta, I don't have the power to do that. eu não tenho poder para fazer isso. God's got to break me free because she's an Deus alcoholic. precisa trazer liberdade, libertação para mim, porque eu sou uma alcoólatra. Her brothers are all Todos os alcoholics. seus irmãos eram alcoólatras. Her mom and dad are alcoholics. Os pai e mãe eram alcoólatras. No believers in her family. Nenhuma das pessoas da sua família era crente. So when it came day to do her trial, Então, came time, no dia que veio o julgamento dela, I'd written a letter and sent it to the judge on her behalf Eu about escrevi the uma- change she's trying to do. uma carta para o juiz em nome dela, para que ele soubesse da tentativa de transformação de vida que ela estava fazendo. And the judge said, E o juiz disse o seguinte: "Is Reverend Clark here? o reverendo Clark está aqui. I've read your letter." Eu li a sua carta. I stood, yes. Sim, eu estou aqui. He said, "I am tempted Eu estou tentado to just let her go." de deixar ela ir, simplesmente. But then he pulled up her rap sheet. It was huge. Mas aí ele puxou a ficha dela e era desse tamanho a ficha dela. But there'd be no justice Mas não haveria justiça for all this. por tudo isso aqui. But Mas instead of sentencing her em vez de sentenciar ela to 60 years, de 60 anos de cadeia in the penitentiary, na penitenciária, I'm going to sentence her to 6 months. eu vou dar uma pena de 6 meses para ela. And when she gets out, E quando ela sair, she's go to your church. ela vai para a sua igreja. So every week when I would drive up to the church, I drive another 100 miles to the women's penitentiary. Então toda vez que eu ia para a igreja, eu andava outras 100 milhas até a penitenciária. And I would try to get her to pray the sinner's prayer. E eu tentava fazer com que ela orasse a oração dos pecadores. And she never would. E ela nunca fazia isso. And then right before she's to get out of prison, E um pouquinho antes dela ser liberta da prisão, I'm in the waiting room. eu estou ali esperando na sala de espera. When she came through the door, Quando ela saiu da porta, I could see on her countenance she'd been born again. e eu podia ver nos seus olhos, pela forma como ela estava se apresentando, que ela havia nascido de novo. I said, Sue, Ruth. E eu disse: Ruth, You've been saved. You've been born again. você foi salva, você nasceu de novo. Yes. Sim. How did it happen? Como que isso aconteceu? Well, you gave me that book. Você me deu aquele livro. There's this prayer in the back of it. Tem essa oração lá na última página. And I just felt like if I pray that, E eu senti que se eu orasse aquilo, God will forgive me. Deus iria me perdoar. So I prayed it. Então eu orei. I know I'm saved. Eu sei que eu sou salvo agora. I said, how do you know? Como que você sabe? Because I'm praying for the man that I almost killed. Porque eu estou orando pelo homem que eu quase matei. I'm praying for the man that was about to beat my brother to death. Porque eu orei pelo homem que quase matou o meu irmão de tanto bater nele. I'm praying for the man that when I saw my brother by this guy at the wedding, he was a sailor and his wedding was the next day and there's a drunken party and her brother was being beaten. E o irmão dela era um marinheiro e ele estava numa festa de despedida de solteiro. Eles bateram tanto nele Sim. que ele quase morreu. Prior to her conversion, E ela estava orando por esse homem antes dela she kept a aceitar a big Jesus. butcher's knife underneath the seat of her car. Ela mantinha uma grande faca de açougueiro debaixo do banco do motorista. So
So I had run and I grabbed the butcher's knife and I went and stabbed the groom, the future groom. E eu fui lá, eu corri, eu peguei essa minha faca e eu esfaqueei esse cara, que era o noivo. And he almost died. E ele quase morreu. I'm praying for that family. E eu estou orando por essa família agora. I want them to receive Jesus Eu as I quero have. que eles recebam a Jesus assim como eu recebi. I'm not angry. Eu não estou mais brava. There's a joy. Há uma alegria. There's a peace. Há uma paz. And I believe E eu creio I'm going to be a different woman. que eu serei uma mulher diferente. So about a week later, she gets out of prison. E uma semana depois ela então liberta da prisão. I pastored a little Baptist church, and there's a river right behind it. E eu tinha uma igreja pequena, uma pequena igreja batista, e tinha um rio atrás da igreja. And first thing she wants to do is be baptized. E a primeira coisa que ela quer é ser batizada. So we walk out into that little river. Então nós fomos até aquele pequeno rio. Up on the bank is her mother and father. E lá em cima estão a sua mãe e o seu pai sentados. And 4 of her alcoholic brothers. E 4 dos seus irmãos alcoólatras. They're there to watch Eles estão ali para ver, testemunhar her get baptized. ela ser batizada. Her life, A sua vida, her changed life, a sua transformação became a de vida gospel se tornou um evangelho to her mother and father, para sua mãe e o seu pai, to her 4 brothers. para os seus 4 irmãos. Within 2 years, Em 2 anos, Big Ruth a grande Ruth is a Sunday school teacher in my Baptist church. agora é uma professora de escola dominical na minha igreja. Her mother and father have come to Jesus. A sua mãe e o seu pai vieram aceitar a Her Jesus. brothers have come to Os seus Jesus. irmãos vieram para And Jesus. they too have been broken free of alcoholism. E eles também foram libertos do alcoolismo. And 2 of them are now deacons in the church. E 2 deles agora são diáconos na igreja. A whole family, Toda uma família, no believers. nenhum crente. Now they're all believers Todos são crentes agora. because of the power, Por causa do poder. not just of one goat justification, Não só por causa de um sacrifício da justificação, but of the other one, mas também do sanctification. segundo sacrifício da santificação. When the high priest comes out of that holy of holies, Quando o sacerdote sai do Santo dos Santos, puts his hand on the head of the other goat, ele coloca a mão sobre o outro bode. and they take it away outside the camp, Eles- bearing away the sins of the people. Eles levam ele para fora do acampamento, levando sobre ele os pecados do povo. God just doesn't want to forgive your sin. Deus não quer só perdoar os seus He pecados. literally wants to set you free and bear it away. Ele quer libertar você e levar embora tudo isso. We need faith Nós precisamos de fé, that can happen. que isso pode acontecer. The ministry of liberação O ministério de libertação, de liberação, é mais importante para este ministério de santificação, porque nada todo problema está à sua vontade de will. sua vontade. Sometimes Muitas vezes, the problem is o problema é a demonic stronghold uma possessão demoníaca. that we need to be set free from. Nós precisamos ser libertos disso. Sometimes Muitas vezes, I do believe that we gradually can grow in our grace. eu creio que nós possamos Our gradualmente holiness. crescer na nossa graça e na nossa santificação. But I also believe Mas eu também creio there are times que há momentos when we realize this is not just normal temptation. que nós percebemos, isso não é só uma tentação normal. This is so controlling Isso está me controlando tanto that we need more que nós precisamos de mais than justification que justificação and forgiveness. e perdão. We need the power Nós precisamos do poder to break us free. para nos libertar. And E sometimes muitas that vezes freedom comes essa liberdade in vem the name of Jesus Christ. quando o nome de Jesus Cristo, The demonic bondage is broken.
Quando o nome de Jesus Cristo nos liberta da opressão demoníaca. We need to have faith Nós precisamos ter fé that can happen in our que isso pode lives. acontecer nas nossas vidas. That's why I'm so glad Por isso que estou tão feliz that you have Living Stone que groups. vocês têm esses grupos Living Stones, Because I'm convinced porque eu estou convencido, if we only have meetings like this, se nós só tivermos reuniões como estas, you can come você pode vir and hide in the crowd. e esconder-se no meio da multidão. No one really knows Ninguém realmente sabe if you're living in freedom se você está vivendo em liberdade or captivity. ou como um prisioneiro. I was one of the first leaders in the Vineyard movement, Eu fui um dos primeiros líderes no movimento da Vineyard. and in my city, E na minha cidade there was another denomination havia uma outra denominação. with an emphasis on holiness. E a ênfase deles era em See, santidade. I value holiness. E eu acredito e valorizo a santidade. But he thought I was soft on sin. Mas ele achava que eu não pregava muito acerca do pecado. He said, he got under my skin. Ele entrou nos meus nervos. He kept picking on me, Ele ficou me incomodando. saying, you don't preach a strong, you don't preach holiness, you don't preach Você não against prega a sin. santidade, você não prega sobre o pecado. So one day, Então um dia, in the pastor's meeting, na reunião de pastores, I bet you don't preach against sin like I do. eu falei para ele, eu creio que você não He said or you said? He said that to me. Ele disse para mim, eu aposto que você não prega sobre pecado como eu prego. I said, you're right. E ele disse, e eu disse, sim, você está certo. You preach against sin a lot, Você prega contra o pecado um monte, but you have no small groups for your church, mas você não tem nenhum grupo pequeno para a sua igreja. and they can hide. E eles podem se esconder. I don't preach on sin as much as you, Eu não prego sobre o pecado tanto quanto você, because I'm convinced porque eu estou convencido. most of the people know when they're doing things they A shouldn't. maior parte das pessoas sabe quando elas estão fazendo algo errado. What they need is not you're a sinner, O que eles precisam não é alguém dizer você é um pecador, but God has the power to set you mas free. Deus tem o poder para te libertar. I talk about the gospel, Eu falo sobre o Evangelho, the Holy Spirit, o Espírito Santo, and e I have small groups. eu tenho grupos pequenos. You can't hide in a small group Você não pode se esconder num grupo pequeno, because you get to know each porque other. você conhece uns aos outros. And I know I've experienced it. E eu sei porque eu experimentei isso. People walk in. As pessoas entram, How you doing? como você está? Great. Muito bem. No, you're not. Não, você não está. You know, we value honesty, Nós valorizamos honestidade, not hypocrisy. não hipocrisia. You need to be real, Você precisa ser real, because only then can we pray with you and for you and see you come into porque freedom. só aí nós podemos ver quem você realmente é, orar por você e você ser realmente liberto. If you're not in one of the Living Stones group, you should get in one. Se você não está num desses grupos de Living Stones, você deveria achar um. Every time the church saw greater victory. Amen, Pastor. Amen. Amen. Because these relationships, you can't hide. Nesses relacionamentos você não consegue se esconder. For the next 18 years, Pelos próximos 18 anos da minha every vida, Christmas, todo Natal, I receive a picture eu recebo uma foto from Big Ruth. da grande Ruth. It's a picture of her daughter É uma foto da sua filha, who never knew que nunca conheceu the mean mother, a malvada mãe, who never knew que nunca conheceu the woman who'd slit your tires, aquela mulher que iria cortar os seus pneus de carro, that would beat people up and get other people drunk, queria and contribute espancar them to as their. pessoas, queria deixar as pessoas alcoolizadas. They didn't know her. Ela não conheceu essa mulher. That little girl Aquela pequena menina grew up with a mother cresceu com uma mãe who loved God que amava Deus so much tanto, because she had been forgiven porque ela of so foi much. perdoada tanto. She knew the Sunday school teacher. Ela conhecia a professora de escola dominical. That last one, right?
The last time I saw Sue in prison, A última vez que eu vi ela na prisão, I know she's saved, eu sei que ela é salva but she agora, said this. mas ela disse o seguinte: But even though I'm forgiven, mesmo eu estando perdoada, I've ruined my life. eu arruinei a minha vida. What man Que homem is going to want me? vai me querer como mulher? Now, she would not win a beauty contest. Provavelmente ela não ganharia um concurso de beleza. And she didn't have a perfect model figure. E ela também não tinha um complexo perfeito de corpo. And she had a little baby Mas ela tinha uma pequena menina and a record. e uma ficha corrida bem grande. And I was given a gift of faith. E eu recebi um dom de fé. I said, Sue, Eu Ruth, disse, Ruth, Big Ruth, eu disse, grande Ruth, I believe eu creio. you keep following Se Jesus você continuar a seguir a Jesus, and he will bring you a husband. Ele vai te trazer um marido. Now, that's a gift of faith. E isso é o dom de fé. And he did. E Deus trouxe um marido para ela. God brought her a husband. Deus trouxe um marido para ela. Number 3, Número 3. third reason, A última razão, a terceira razão. Jesus died. Jesus morreu. Is that stream of healing in the Old Testament Aquele rio de cura que vem do Antigo Testamento becomes a flood in the New Testament. se transforma num dilúvio no Novo Testamento. Those few healings in the Old Testament, Aquelas parcas curas no Velho Testamento, as one commentator says, healing was a stream in the Old Testament. assim como um comentarista disse, a cura era como um riacho no Antigo That Testamento, became a flood when que Jesus se showed tornou up. uma inundação, um dilúvio quando Jesus veio. Matthew says, Mateus diz, when everybody came and everybody's being healed, quando todos vieram e estavam sendo curados, Matthew 8, I think 17, he said, Mateus 8,17 diz o seguinte: this was to fulfill that which was spoken by the prophet Isaiah. isso se cumpriu, isso foi dito para se cumprir aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Isaías. He bore our sickness and our diseases Ele carregou sobre si as nossas in enfermidades his body, no seu corpo, and by his e stripes pelas suas pisaduras we are healed. nós fomos sarados. Technically speaking, Tecnicamente, we're forgiven nós fomos perdoados by his death pela sua morte at the cross na cruz and the shedding of his blood. e pelo derramar do seu sangue. But he purchased a release of healing Mas ele comprou uma liberação de cura by 40 stripes. pelas suas 40 chibatadas. Started at the base of his skull Começaram aqui na base do seu crânio and went to the top of his heels. e foram até os seus calcanhares. Our translations are actually a little inaccurate As nossas traduções, elas são um pouquinho imprecisas nessa parte. because in the Hebrew it's not plural stripes, it's singular. By his wound we are healed. Porque no original, ele não diz simplesmente pelas suas chibatadas nós fomos sarados, mas pelas suas feridas nós fomos sarados. So when the whip came upon Jesus' back and shoulders and buttocks and thighs, Quando essas chibatadas foram do começo da sua cabeça até quase os seus pés, it had pieces of bone and metal tied in the end that would lodge in your flesh, and when they jerked it back, it pulled pieces of your haviam flesh out. pedacinhos de metal e ossos no chicote que arrancariam pedaços da sua pele. By his stripes, by that wound, it looked like one great big wound. Pelas suas feridas, He took that ele levou sobre si isso, to make healing available to us. para que a cura estivesse disponível a nós. I value healing Eu valorizo a cura, because it cost Jesus so porque much pain. custou tanta dor para Jesus. It is part of the gospel. É parte do Evangelho.
not only forgiveness Nós não só somos perdoados, and not only nós deliverance, não somos só libertados, but healing. mas também nós somos curados. The time I saw my first creative miracle when praying for the sick, A primeira vez que eu vi um milagre criativo de cura orando pelos enfermos, I called my wife eu chamei a minha mulher to celebrate it and tell her. para celebrar e contar para ela. And she said, E ela disse: "It happened at midnight, didn't it?" aconteceu à meia-noite, não foi? I said, "How did you know that?" Como é que você sabe disso? See, when I first started traveling, Porque quando eu comecei a viajar, I had a 12-year-old son, eu tinha um filho de 12 anos, 8-year-old daughter, uma filha de 8, 3-year-old son, um filho de 3 and a 1-year-old son. e um de 1 ano. Jeremiah's the 1-year-old. O Jeremias é o de 1 ano. My wife said, E a minha esposa disse: because last night porque na noite passada, at midnight, exatamente à meia-noite, Jeremiah Jeremias woke up acordou screaming chorando, gritando, with a severe earache. com uma dor muito severa de ouvido. And I had to pray. E eu tive que orar. And she said, and I prayed in English, E eu orei em inglês, but it wasn't working as well. mas não estava funcionando. So I switched to praying in tongues. Então eu comecei a orar em línguas. And when I'd pray in tongues, Quando eu orava em línguas, the pain would stop a dor parava and he'd stop crying. e ele parava de chorar. If I stopped, Se eu parava de orar, he started crying. ele começava a chorar de novo. From midnight Desde a meia-noite to 5 a.m. até as 5 da manhã. That's the only earache my son's ever had in his life. Foi a única vez que o meu filho teve dor de ouvido em toda a sua vida. It wasn't a normal earache. Não era uma dor de ouvido normal. It was an attack of the devil. Era um ataque do maligno. It was an afflicting spirit. Era um espírito de aflição. My wife E a minha esposa had a relationship with tinha Jesus. um relacionamento com Jesus. She had a gift of the Spirit. Ela tinha um dom do Espírito Santo. Now, my little boy E o meu pequeno filho, did not yet have any Pentecostal charismatic theology of the tongues. ele não tinha nenhum dom carismático de línguas ainda, It just worked. mas funcionou. My oldest son Meu filho mais velho had severe asthma. tinha asma severa. One day he's about 3 years old Ele estava com mais ou menos 3. and he's having an asthma attack. Ele está tendo um ataque de asma. He almost died once from E it. ele quase morreu uma vez disso. My wife is there E a minha esposa está lá. and she's praying in English E ela está orando em inglês for healing. por cura. And my little 3-year-old son, E o meu filho de 3 anos, who's now 43, que agora está com 43, said, disse: Mãe, mãe, "Mommy, don't pray that way." mãe, não ora dessa forma. She's, "What do you mean don't pray this O way?" que você quer dizer não ore assim? You know, Mom, Você sabe, mãe? pray the way when I don't know what the words mean. Ore daquela forma que eu não sei o que as palavras significam. And my wife said, "Why?" E a minha esposa disse: Por Por quê? quê? Por quê? Por quê? It works better. Funciona melhor. My 3-year-old didn't have Pentecostal theology. O meu filho de 3 anos não tinha uma teologia pentecostal. We weren't trying to have a debate upon the value of tongues. Nós não estávamos tentando ter um debate teológico sobre a validade das línguas. Regardless of your theology, I just want to say it can be a very helpful tool. Independente da sua teologia, eu quero te dizer, é uma ferramenta muito poderosa. Healing belongs to us. A cura pertence a nós. We've seen many healings. Nós vimos muitas curas. Every mother, Toda mãe, every father todo pai needs to know their authority. precisa saber a sua autoridade. Because I believe Porque eu creio there are many times that our prayers will break que muitas vezes as nossas orações vão quebrar the attack. o ataque. Now I want to say, E eu quero dizer, I also believe in medicine. eu também creio nos médicos e nos I'm remédios. not against the medical Eu não field. sou contra essa área. But I just know there's so many things that the medical field can't heal Mas eu sei que há tantas coisas que a área médica não pode curar, that it's really comforting to know the power of God. que é muito reconfortante conhecer o poder de Deus. My interest in healing A meu interesse em cura started when I was 5. começou quando eu tinha 5 anos, When my grandma
Quando a minha avó told me about the tumor disappearing in prayer. me contou sobre aquela história do tumor desaparecendo durante a oração. Most 5-year-olds don't sit on their great-grandmother's lap watching black and white television, mesmerized by Oral Roberts' healing tent. A maioria dos meninos de 5 anos não ficam sentados no colo das suas avós, vendo uma tela de TV em preto e branco e ficando impactado com o Oral Roberts orando na TV por cura. But I remember Mas eu lembro, to this day até o dia de hoje, watching those shows, vendo aqueles sitting shows by de my TV, great-grandmother, sentado no colo da minha avó. and little did I know E eu não sabia, that at 18 pouco sabia eu que com 18 anos, he would heal me. ele me curaria. Little did I know Pouco sabia eu that I would receive 4 major healings que eu in my life. receberia 4 grandes curas na minha vida. When I was 18, Quando eu tinha 18 anos, my first day at college, meu primeiro dia de faculdade, I'm not going to be a school teacher now. eu não vou ser um professor de escola agora. I'm going to go into the ministry Eu vou para o ministério, because Jesus healed me porque Jesus me curou and called me. e me chamou The first day no primeiro dia, in the library, buying my books, na biblioteca, comprando os livros. a Baptist, Batista, I heard this eu escutei o seguinte, internally. internamente. The issue of your life is going to be the Holy Spirit. O problema da sua vida vai ser o Espírito Santo. It became true. Se tornou realidade. The issue of my life O problema da minha vida has been and is the Holy Spirit, tem sido constantemente o Espírito Santo, who makes Jesus real to us. que nos faz com que Jesus seja real para nós. Lastly, and I'm not going to spend hardly any time on this, E por último, eu não vou gastar muito tempo nisso. a fourth reason Jesus had to A die, quarta razão pela qual Jesus tinha que morrer, based upon John chapter 7, verse 37 through 39. focado em João 15, do versículo 17 em diante. It's the Feast of Tabernacles. É a festa dos tabernáculos. And on this last day of the feast, they go down into this pool of Siloam. E no último dia eles vão para esse salão. And they get in these golden pitchers water from the pool. Eles vão e pegam com jarros dourados. And the priests come and they pour out the water. Eles pegam dessa piscina e eles derramam essa água. Many commentators believe that when Jesus stood on that last and great day of the feast and said, Muitos comentaristas creem que quando Jesus estava ali, vendo exatamente isso acontecer nos últimos dias dele, if anyone is thirsty, se alguém está com sede, let him come to me venha a mim and drink. e beba. And out of his belly will flow rivers of living E do water. seu interior fluirão rios de água viva. And the Apostle John in verse 39 E o apóstolo João, no versículo 39, wrote this. escreveu o seguinte: This he spoke of the Holy Spirit, ele estava falando acerca do Espírito Santo, which had not yet been given, que não havia ainda sido derramado, porque porque Jesus had not yet been glorified. que Jesus ainda não havia sido glorificado. In John's Gospel, No Evangelho de João, this word, glorified, essa palavra glorificado means something special. significa algo especial. Jesus would be glorified Jesus seria glorificado by being lifted up. por ser levantado So when we say, no madeiro. if we lift up Jesus, he'll draw all men, all people to him. Se nós levantarmos Jesus no madeiro, ele vai atrair a si todos os homens. And we lift him up by preaching the gospel. E nós elevamos ele pregando o evangelho. That's true. Isso é verdade. And people are drawn to E Jesus as by pessoas lifting him up. elas são atraídas ao poder do evangelho quando nós elevamos a ele. I've tried to lift him up today Eu tentei elevar o nome de Jesus to hoje tell you why he e went to the dizer cross por que ele foi para a cruz por você. and to show you where it could be applicable in your E life. mostrar como isso pode ser aplicável na sua vida. But in the Gospel of John, Mas no evangelho de João it means significa the Holy Spirit will be given when Jesus is glorified, after he's o glorified. Espírito Santo, ele vai ser dado depois que Jesus for glorificado. And he is glorified by being lifted up. E ele é glorificado quando ele é levantado. Lifted up on the cross, Levantado no madeiro,
lifted up in the resurrection, elevado na sua ressurreição, lifted up in the ascension, elevado to heaven. aos céus na sua ascensão aos céus, now seated, agora assentado our great high priest como nosso grande sacerdote, has gone into the sumo Holy of sacerdote. Holies. Ele foi para o Santo dos Santos And now he pours out e agora ele derrama the Holy o Spirit Espírito Santo and has initiated the new covenant, e tem iniciado então agora essa nova aliança. which Holy Spirit is available to E o everybody, Espírito Santo agora está disponível a todos nós. not just to come as a visitation, Não para vir só como um visitante, uma visitação, but to have habitation. mas para habitar em nós. Jesus died Jesus Cristo morreu so we could have Pentecost. para que nós pudéssemos ter o Pentecostes. Isn't it wonderful? Não é maravilhoso? All the these, there's a lot more, but these are the four my favorite four. Tinha muito mais, mas esses são os meus 4 favoritos. Pilate presented Barabbas and Jesus and said, "Who do you want me to release to you?" Pilatos apresentou Barrabás e Jesus e perguntou: quem você quer que eu liberte? I stand before you today E eu estou perante você hoje with the same question. com a mesma pergunta: Who do you want quem você quer to be released to you? que seja liberado? If you've never surrendered your life to Se você Jesus, nunca entregou a sua vida para Jesus, the greatest sin o maior pecado is not your sexual sin. não é o seu pecado It's sexual, not even your addiction sins. não é os seus pecados de vícios. The greatest sin, the O Bible, maior pecado, other than blaspheming the Holy Spirit, fora a blasfêmia do Espírito Santo, is this: é esse: not believing. não crer. Unbelief Falta de crença worse than homosexuality, practicing é homosexuality. muito pior do que as práticas homossexuais. And you say, "Oh my gosh, where did you get that at?" E eu estou perguntando para você, de onde você tirou isso? Jesus said it. Jesus disse isso. How did he say it? Como que ele disse isso? On the day of judgment. No dia do julgamento, It will be better for the people of Sodom, from which we get the word Sodom. vai haver mais misericórdia para as pessoas de Sodoma e Gomorra, e de onde nós tiramos a palavra sodomita. On the day of judgment. No dia do It'll be julgamento, better for the people of Sodom and Gomorrah vai haver mais misericórdia às pessoas de Sodoma e Gomorra than it will be the people of Capernaum. do que haverá para as pessoas de Cafarnaum. What's significant about O Capernaum? que é significante acerca de Cafarnaum? That's where he did the most of his miracles. É onde ele realizou a maioria dos seus milagres. The more light we have, Quanto mais luz nós the more temos, that we have seen quanto mais nós temos visto da And- parte de Deus and persist in unbelief, e insistimos em não crer, the greater the judgment. maior será o nosso julgamento. So sometimes we think, Então às vezes nós falamos, I'm a good moral man or a good moral woman. ou nós pensamos, eu sou um homem de grande moral, I'm not a great sinner. eu não sou um pecador grande, But you need to know, mas você precisa saber, unbelief a falta de crer em Jesus is at the top of the list. está no topo da lista. We cannot have his righteousness Nós não podemos ter a retidão, a justiça dele, if we're holding on to our se nós estamos self-righteousness. segurando a nossa retidão própria, a nossa justiça It's própria. when we acknowledge, É quando nós reconhecemos, I am a sinner. eu sou um pecador. It may be my greatest sin is my unbelief. Talvez o meu maior pecado seja a falta de crença. But if you're here today Mas se você está aqui nessa and noite you really have never truly been born again, e você realmente nunca nasceu de novo, today would be a great day. hoje seria um ótimo dia If God knocks, if the doorbell's rung, de Deus batendo na sua porta. Se a campainha do seu coração está batendo, open the door, abra a porta, invite him in. convide ele para entrar. He really does make a great Ele friend. realmente é um maravilhoso amigo. Or you may be here Ou and talvez você you esteja have been aqui born hoje. again. Você já nasceu de You novo. experienced justification, Você experimentou justificação. but you're struggling with so much habitual sin still. Mas você ainda está lutando contra tantos pecados habituais.
The same faith that brought you justification can bring you A sanctification. mesma fé que trouxe justificação para você pode trazer santificação para And você. it is by coming and saying, oh God, I'm overcome, I'm overwhelmed, and I'm not living in victory, and I believe in the power of the Holy Spirit can actually change me. É por vir aqui à frente e reconhecer que você está sobrecarregado com o pecado e que você precisa da graça dele para transformá-lo. And I believe E eu creio, we can have an nós experience podemos ter uma that in experiência that moment, que naquele momento, it's not that I'm perfected. não é que eu vou ser totalmente I'm still, aperfeiçoado. there's things I don't understand. There's sins of ignorance. I don't even know I'm doing wrong. I'm not perfect. Há coisas que eu ainda não entendo, há pecados ainda talvez de falta de entendimento que eu não saiba, eu ainda estou sendo But it's aperfeiçoado. like this. Mas é como se fosse o seguinte, I get saved here, eu fui salvo aqui, and this is holiness. e isso é santidade. Over time, Com o tempo, I'm growing. eu vou crescendo. Sometimes I have a dip. Às vezes eu tenho um vale, I'm growing. mas eu estou crescendo. Sometimes I fall. Às vezes eu caio. But if you look at my life, Mas se você olhar para a minha vida, even the low spots here are higher than here. mesmo o meu ponto mais baixo é mais alto do que quando eu comecei. I believe in the truth of gradual sanctification. Eu creio na verdade da santificação gradual. But I also can tell Mas you eu from experience Também posso te falar da minha experiência própria, that there was a moment que havia momentos, after 10 months of crying out, God, I can't stop sinning in this sin. So send your spirit and give me the victory. depois de 10 meses clamando ao Espírito Santo, eu não consigo vencer esse pecado, me dê liberdade sobre esse pecado, libertação desse pecado. And the Spirit came, E o Espírito Santo veio, and there was a breakthrough. e houve um romper na minha And vida. it was like, and then when that experience came, it, phew, E quando aquela experiência veio, foi como se fosse um great growth. grande crescimento. We need to have room in our theology Nós- for both progressive sanctification and moments of breakthrough Nós sanctification. precisamos ter espaço na nossa teologia dessa santificação que é crescente e também desses momentos de grande exponencial crescimento. And you may be here Talvez você esteja aqui hoje and you need deliverance. e você precisa de libertação. Let's not do that today. Não vamos fazer isso hoje. Let's let that happen in your living stones. Vamos deixar que essa libertação aconteça nos seus living stones, ok? Seus pequenos grupos. It's difficult to do deliverance when you don't speak the language. É difícil fazer libertação de pessoas quando você não fala a língua da pessoa. But if you really think you do, Mas se você realmente acha que você precisa, set up an appointment. marque com alguém. Because often when there is deliverance, there also needs to be inner healing. Porque muitas vezes quando há necessidade de libertação, também há necessidade de cura interior. Deliverance is like this. A libertação é assim dos demônios. Demons are called flies. Os demônios são como moscas, são chamados de moscas. If you have a deliverance experience and the flies are expelled, Quando você tem uma experiência de libertação e as moscas vão embora, but you still have trash mas você ainda tem lixo in your life, na sua vida, that trash esse lixo will attract them vai back. atrair as moscas de volta. So you need to shoo them away Então você precisa mandar embora essas moscas and get the trash out e se too. livrar de todo o lixo também. Amen? Amém? And there may be people here that you need healing. Talvez há pessoas aqui que precisem de cura. And I have a big team here. E eu tenho um grande time aqui. And after we give the invitation for salvation, E we're após gonna, nós darmos esse convite para que você aceite Jesus, so you may need prayer for breakthrough. talvez você precise de oração por um romper You na sua vida. may need to rededicate your life. Talvez você precise de uma nova consagração da sua vida a Jesus. You may need to make a greater consecration of your Talvez você life. precise se consagrar novamente. Or you may need healing. Ou talvez você precise de cura. Jesus paid the price. Jesus pagou o preço. I want to ask you all to stand. Eu quero pedir que você se levante. And the first part of the invitation, if we could, maybe the people down here E a primeira Kind of, parte do convite, se make some room here talvez in the essas front. pessoas que estão aqui na frente pudessem fazer algum espaço para as Yeah, pessoas que just virão. kind of absorb yourself into the crowd. Só entrem no meio do povo.
This is the invitation. If you have never been truly born of God's Spirit, esse é o convite que eu tenho para você. Se você nunca nasceu de novo, de verdade, do Espírito, you've never been saved, você nunca foi salvo, today, hoje, who do you choose? quem você escolhe? The one who takes life Aquele que tira a vida or the one who gives a more ou abundant aquele que life? te dá uma vida abundante? I believe Holy Spirit Eu creio que o Espírito Santo is going to ring some of your doorbells. está batendo na porta de alguns de vocês. And I just want you to Eu recognize, quero que vocês reconheçam. if you feel like Se você sentir I'm speaking to you, que eu estou falando com você, I'm really not, eu não estou realmente falando com but você, God is. mas Deus está falando com God você. is taking the message, Deus está usando essa and mensagem Holy Spirit's knocking e o at your Espírito door. Santo está batendo na sua porta. I encourage you, Eu te encorajo, have faith tenha fé and believe e creia that He will forgive que you, Ele vai te perdoar, that He will put His Spirit in you, que Ele vai colocar um espírito em and você He can break you free e Ele pode te libertar of your sin. dos seus pecados. So here's the invitation. E esse é o convite que eu We tenho para want to você. start with salvation Nós and queremos rededication. começar com salvação e rededicação ao Senhor. I'm going to count to 0 from 10, down to 0. Eu vou contar de 0 a 10. We're not going to sing any song. Nós não vamos cantar nenhuma música. We're not going to sing all 5 verses of Just As I Am. Nós não vamos cantar os 5 versos de Just That's As just I some- Am. Yeah. Instead, Ao invés disso, I trust Holy Spirit eu confio no Espírito Santo to ring doorbells, de bater na porta, de bater na sua campainha, to knock on your doors. para bater na sua porta. If you hear it, Se você ouvir, if He draws you, se Ele te atrair, come venha. to the front, Venha aqui até a frente, because I want to pray with porque eu you. quero orar com você. A prayer of surrender, Uma oração de entrega, a prayer for forgiveness. uma oração de perdão. So just make your way. Então faça um Start caminho. now. Come down to the Ache um front. caminho até aqui à frente. 10. Vem, 10. vem para a frente, vem para Jesus. Venha para a frente, venha para Jesus. 9. Come as families. So Venha como famílias também. often in the New Testament, whole families gave their life to God at once. Muitas vezes no Novo Testamento, várias famílias entregaram a Jesus juntas. 8. Boyfriend, girlfriend, husband, wife, come together. Marido, mulher, namorado, namorada, venham juntos. Surrender your life together. Entreguem as suas vidas juntos. So vem para aqui, nesta Venha frente. aqui na frente. 8. 8. 7. 6. Vem para Jesus. Venha para Jesus. Vem para frente. Venha para a frente. 5. Vem para frente. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 4. When I was 18, when I was almost killed in a car accident, Quando eu tinha 18 anos e quase morri num acidente de carro, I was saved at 16. eu fui salvo com 16 anos. I backslid at 18 for 10 months. E eu I backslid. When I began to, I was just living E eu unholy. estava vivendo uma vida que não era santa por muito tempo. I'm still in church. Eu ainda estava na igreja. 3 services a week. Três cultos por semana. But I had become a hypocrite. Mas eu havia me tornado um hipócrita. Because during that 10 months, Porque durante aqueles 10 while I'm in meses, church 3 times a week, embora eu estivesse 3 vezes por semana na igreja, to many people think, oh, isn't he a good guy? para muitas pessoas eles olhavam e diziam: olha como ele era um menino querido. But I backslid.
Mas eu In vacilei church. dentro da igreja. And I was sinning Porque eu estava pecando. purposefully, Eu estava pecando de forma consciente, willfully, de forma voluntária, sexually, sexualmente, drugs. com drogas. And I came to my pastor E eu vim para o meu pastor. and I confessed my sin. E eu confessei o meu pecado. I gave him the drugs to flush. Eu entreguei as drogas para ele, para que ele se livrasse delas. I broke up with my girlfriend Eu rompi com a minha namorada and I gave my life back to e eu God. entreguei a minha vida novamente a Jesus. Sunday night, Num domingo de noite, 4 days later, 4 dias depois, Thursday, numa quinta-feira, 1970, 1970, October the 5th, outubro, the 15th, no dia 15, in the afternoon. de tarde, My friends are with me. os meus amigos estavam comigo. My cousin, O meu primo, my best friend, o meu melhor amigo, Joe, Joel, my second best friend, o meu segundo melhor amigo, a backslidden Catholic. que era um católico não praticante. He's drunk every day, Ele bebia todos os dias stoned every night. e todas as noites estava chapado. And his sister. E a sua irmã. I'm driving. Eu estou dirigindo. They're mad at me for giving the drugs away. I was the one that had a job. E eles estavam muito bravos comigo porque eu entreguei as drogas pro pastor. My cousin says, E o meu primo disse: Clark, Clark, if we had a wreck right now, you'd die and go to hell. se nós tivéssemos um acidente agora, você morreria e ele iria pro inferno. And Joe looked at me, E o Joe olhou para mim e who disse: 2 nights ago 2 noites had said, antes, I respect you ele disse: eu te respeito for what you did por aquilo que você fez, because you were a hypocrite. porque você era um hipócrita. I respect you. Eu respeito você. But when he got in the crowd, Mas quando ele estava no meio da multidão, his attitude changed. a atitude dele mudava. Because 2 nights ago, Porque 2 noites antes, he told me, ele me disse: Clark, Clark, I respect you. eu respeito você. You're becoming a good Baptist Christian. Você está se tornando um bom cristão batista. And I'm going to do the same thing. E eu estou indo para o mesmo caminho. I'm going to become a good Catholic Christian. Eu vou me tornar um católico, um bom cristão católico. I'm going to quit getting drunk every day. Eu vou deixar de ficar bêbado todas as I'm noites. going to quit getting stoned every night. Eu vou deixar de ficar chapado todas as noites. But not yet. Mas ainda não. I have some wild oats I want to sow first. Eu ainda tenho alguns. Wild oats. Ok, eu ainda tenho uns cogumelos selvagens que eu quero experimentar. When I'm old, when I turn 30, Quando eu ficar velho e estiver com 30 anos, I'm going to do what you did. eu vou fazer o que você fez. I'm going to ask God to forgive me. Eu vou pedir que Deus me perdoe. Joe was serious. O Joe, ele estava sendo sério quando ele me disse isso. Good plans. Ele tinha bons planos. Not now, Não agora, but later. mas depois. I'll get right with God. Eu vou me acertar com Deus. But 2 days after that Mas conversation, 2 dias depois daquela conversa, when my friend said you die and go to hell, quando o meu amigo disse: você vai morrer, bater o carro e ir pro inferno. Joe looked at me and said, yeah, you would. E o Joel olhou para mim e disse: você iria. I looked at Joe. Eu olhei para o Joel e disse: I said, no, I wouldn't. eu não iria pro inferno. No, I wouldn't. Com certeza eu não iria. But what about you? Mas e você? He's my second best friend. Ele era o meu segundo melhor amigo. I'm driving the car. Eu estou dirigindo o carro. In less than 2 to 5 minutes, E em menos de 2 a 5 minutos, a person's passing me, loses control of his car, uma hits, pessoa que passa por mim perdeu o controle do seu carro, crashes into my car, bateu no meu carro knocks me off the road, e me tira da estrada. and I went from about that wall to that post there, E eu fui mais ou menos dessa parede até aquele poste, And aquela my- pilastra. my car hit the concrete culvert. E meu carro bateu naquela pilastra de concreto. Joe did not have a seatbelt on. O Joe, ele não estava com cinto de segurança. He went through the windshield. Ele voou através do para-brisas. His neck was broke. O seu pescoço quebrou. He had many injuries. He was killed. Ele teve muitas machucaduras e morreu.
He had good intentions. Ele tinha boas intenções. In the future, No futuro, I plan to do what you did. eu planejo fazer aquilo que você fez. That's the biggest trap of the devil. Essa é a maior armadilha de Satanás. To say this is not the right De time. dizer, esse não é o tempo oportuno. Put it off Não, deixe isso de lado. to later. Para depois. I wasn't talking to the dead, Eu não estava falando com os mortos. but over the next year, Mas os anos seguintes, when I would go back to my town from college, quando eu voltei para minha cidade da faculdade, I'd go to the Catholic cemetery eu vou para esse cemitério católico. and I'd sit by Joe's grave. E eu sentei lá no túmulo do Joe. I knew I wasn't talking to Joe. I knew Joe had died, Eu sabia que não estava falando com ele porque ele havia morrido, but it was therapy for me. mas foi uma terapia para mim. Joe, Joe, I'm so sorry. eu peço perdão. I didn't have the courage Eu não tive a coragem to share the gospel with you the night you said you planned to get right with God de later. compartilhar o evangelho com você naquela noite que você disse que você não queria aceitar a Jesus naquela noite. If you sense this is my time, don't put it off. Se você diz, esse é o meu momento, não despreze isso. Come join these Venha, se junte a essas pessoas que estão aqui. as we finish our countdown. Enquanto nós terminamos a nossa contagem regressiva. Trace. Vem para frente, vem para Jesus. You may be a hypocrite. Talvez você seja um hipócrita aqui. A hypocrite's miserable Os hipócritas, eles são because you're not miseráveis. happy in church, Porque você não está feliz na igreja, but you're not happy sinning mas either. você não está feliz pecando também. With a foot in both worlds, you're happy in neither. Com os pés em dois mundos, você não está feliz em nenhum deles. You're really what I call a double hypocrite, Você é um duplo hipócrita, pretending to be you're something you're not in both places. pretendendo ser algo que você não é em ambos os mundos. Vem para frente. Venha para a frente. Vem para Jesus. Venha para Jesus. 2, 0. I'm going to pray and I want you to repeat this prayer if you mean it from your heart. Eu vou orar com vocês e eu quero que vocês repitam uma oração se vocês realmente sentem isso do fundo do coração. And I believe there's going to be more. E eu creio que haverão mais It's going to pray the prayer que orarão essa oração, who did not come to the front. que não vieram aqui para frente. But you need to tell people you did. Mas você precisa contar para alguém que você fez essa oração. What you do in secret today, make public. Aquilo que você fez em secreto hoje, torne público. Repita depois de mim. Repita depois de mim. Pai, em nome de Jesus. Let's all say it together. Vamos todos nós falarmos juntos. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Obrigado para tocando meu espírito, Obrigado porque você está tocando meu espírito, meu alma. minha alma. Perdoe-me Perdoa meus pecados. pecados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. I am sorry Eu me arrependo for my sin. pelos meus pecados. I want power Eu quero poder to live holy, para viver um viver santo, consecrated to you. consagrado a Ti. I ask for Eu forgiveness, peço por perdão to be justified. para ser justificado. But I also ask Mas eu também peço the power of the Spirit pelo poder do Espírito Santo to break my chains, para quebrar as minhas cadeias, my bondages, as minhas cadeias, and sanctify me. e me santificar. I ask you to forgive me, Eu peço que você me perdoe, not because of what I may do in the future, não por aquilo que eu possa fazer no futuro. Father, Pai, O great judge,
ou grande juiz. I have not come to plea bargain. Eu não vim para barganhar. I just say I'm guilty. Eu só digo, eu sou culpado. Wash me and I'll be clean. Me lave e eu serei limpo. Lord, I believe Senhor, eu creio. your word is true. A sua palavra é verdade. If we will confess our sins, Se nós confessarmos os nossos pecados, you will forgive us of our sin o Senhor nos perdoará dos nossos pecados and cleanse us from all unrighteousness. e nos limpará de todas as nossas iniquidades. In this moment, Nesse momento, I believe eu creio you're going to take my sins away. que o Senhor levará os meus pecados. As the psalm says, you're going to throw them into the sea, Como o Salmo diz, você jogará eles no mar, never to be brought up against me again. nunca mais para serem trazidos. That you take my sin away from me Que o Senhor leva os meus pecados para longe, as far as the east is from the west. assim como o oeste é até o leste. Jesus, Jesus, thank you for the cross. obrigado pela cruz. I receive Eu recebo the benefits of your os sacrifice. benefícios do seu sacrifício. Holy Spirit, Espírito Santo, fill me, me encha, baptize me, me batiza, fill me with your power and your joy. enche-me do teu poder e da tua alegria And your love. e do teu amor. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Now, if you prayed that prayer, or if you prayed that prayer out there somewhere, turn to somebody and make a confession. God heard my prayer. Se você fez essa oração pela primeira vez, seja aqui na frente ou no meio das pessoas, vire-se para alguém e diga para essa pessoa: Deus I'm ouviu forgiven. a minha oração. Eu sou perdoado. Just somebody. Para alguém, vire-se para alguém. I actually want you to hear yourself say that Eu quero que você se ouça dizendo isso, you'd believe it. que você crê. Amen. Amém. Amen. Let's celebrate what God has done. Vamos celebrar aquilo que Jesus fez. Thank you, thank you. I don't know if the pastor wants to say anything. Do you want to give, does Pastor Farley want to give him any instructions? Você quer dar alguma instrução para eles? Oh. Okay. All right, a global team. Would you fill this area in here and just out there where you're at? If you're here and you'd like to be prayed for healing. Se você estiver aqui, você quer uma oração por cura. Physical healing, Cura física, emotional healing. cura emocional. They're going to raise their hand. The translators, please come in. Os tradutores, por favor, juntem-se com o pessoal da Global. And they're going to lift their hands. E eles vão levantar as suas mãos. And you can come to the people who have their hands lifted. E você pode vir para essa pessoa que está com as mãos levantadas. And they're going to pray with you E eles vão orar por você. for healing. Por cura. And a global team, if you don't have enough translators, ask them to point to where the problem's at. E time da Global, se você não tiver tradutores suficientes, peço para que as pessoas apontem para o lugar onde está doendo. And global team, if you don't have a translator, raise your left hand. Pessoal da Global, se você não tem o seu tradutor, levante a sua mão esquerda. Okay? If you'd like to receive prayer, just come to somebody's got their hand up. If you don't have anybody to pray for, when they're done praying and have an opportunity to pray for others, the team will raise their hand and you go to the team. Pessoal,
Eles vão levantar as suas mãos e você pode vir orar com eles. Quando tiver alguém disponível do time para orar por você, eles vão levantar as suas mãos, ok? E você pode ir até essa pessoa. Global Team. Does anybody need a translator? Lift your hand, please. I think everybody has one. Maybe we're good.